Boa noite a todos do Jesus de Nazaré. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ampare, nos proteja, que estamos sentindo falta dessa presença física de todos, mas é necessário, né? Isso não é um indicativo do respeito, da consideração que temos uns pelos outros. Daqui o nosso abraço do Jesus de Nazaré a todos vocês que nos assistem esta noite. Que Jesus ilumine a todos nós, hoje, agora e sempre. Vamos, como de hábito, nas nossas doutrinárias, nas nossas palestras, fazer a nossa prece inicial, né? Essa comunhão com o alto, essa comunhão com os espíritos amigos que velam por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, vamos esta noite conversar um pouco sobre um tema que a doutrina espírita trata com muito carinho, de maneira que respeitando outras filosofias, outras ideias, outras religiões, que é o tema obsessão e desobsessão, né? É um tema complexo, porque na realidade estamos lidando com mentes, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados que nos assediam no nosso dia a dia, já que a mediunidade ela é uma faculdade inerente ao ser humano. Ela é uma faculdade que nos coloca em relação constante com os espíritos, seja os espíritos elevados, seja os espíritos medianos e seja os espíritos que ainda estão na condição de inferioridade, né? Então Kardec classifica aí essas três categorias: espíritos superiores, espíritos bons, espíritos inferiores. Então vamos tratar, né, nesta noite deste tema, pedindo a Jesus que nos abençoe, porque é um tema muito complexo. Mas, né, vamos ver aqui alguns estudos do Livro dos Espíritos, né, Filomeno de Miranda, o Livro dos Médiuns, trazendo algumas reflexões sobre este tema, né? Então, Kardec vai abordar, né, esse tema com três características, né? A obsessão simples, a obsessão por fascinação e a obsessão por subjugação. E vamos ver também, né, algumas terapias de desobsessão. Ok? Vamos iniciar com o conceito que é obsessão na realidade, né? O que é obsessão? No Livro dos Médiuns, o capítulo 23, item 237, a obsessão é a ação persistente ou domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É praticada pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Apresenta caracteres muito diversos, né? Desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais.
Então vejamos que é uma ação persistente, como Kardec aborda, porque isso já caracteriza que o indivíduo, o encarnado, tem um tipo ou um grau de mediunidade, porque só tem a obsessão o indivíduo que tem mediunidade. Então a persistência desses espíritos, ou até mesmo de espíritos, sinaliza que esse indivíduo, esses espíritos, né, que são mentes, que nós devemos tratar com muito carinho, com muito amor. Desde Jesus curou, né, o jovem de Gandhara, o que estava sendo influenciado pela obsessão, com muito carinho e com muito amor. E não era só um espírito, são vários espíritos, né, inferiores que atormentavam aquele jovem. Então esses espíritos inferiores que nos assediam dia a dia, como Kardec aborda no Livro dos Espíritos, que vamos ver mais na frente, nos influenciam mais do que nós imaginamos. E os Espíritos colocam, né? Muitas vezes só são eles que vos dirigem. São eles que vos dirigem. Então essa persistência é justamente que o Espírito, ele sabe dessa porta da mediunidade, né? Que o indivíduo vai, né, apresentar, como bem Kardec colocou aqui, no perispírito, que é uma junção perispírito com perispírito, mas antes mente com mente, e vai também ter a sua influência no corpo físico, no organismo, né? Por isso que nós vemos, né, vários tipos de obsessão, com vários tipos de características de comportamentos, né, de reação do organismo, porque está enraizada, né, no nosso corpo físico. Então poderemos, né, aí, né, ter esta ideia de que é a obsessão. A obsessão é uma característica da mediunidade que está em eclosão ou eclodio. Ela tem essa ação desse espírito ou de espíritos. E Kardec, né, ele nos informa que eles nos influenciam 24 horas. Ou seja, o mundo espiritual não está longe de nós. Há, na realidade, uma confluência, né? É um organismo que está interagindo a todos nós. Desde os espíritos que estão consciencial no nosso nível evolutivo, ou desde espíritos que estão atemporal, né, no mundo, no planeta Terra, devido à confluência de mentes, energias, né, emoções. Então Kardec aborda com muita propriedade este tema. Então, qual a causa, então, nós vimos a definição, então qual a causa da obsessão? Né? Qual é a causa da obsessão? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, né, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral, que dá acesso a um espírito mal. Ora, se as doenças físicas são imperfeições do corpo físico, como Kardec aborda no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 81,
Isso quer dizer que a influência dos espíritos são a resultante das nossas imperfeições. Somos espíritos ainda em evolução, espíritos imperfeitos, né? Espíritos que estamos em busca de amar a nós mesmos e amar o nosso semelhante. Então esta busca é uma constante, né? Esta busca, ela nos remete àquilo que Sócrates já nos falara lá atrás, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho, que é o conhece-te a ti mesmo. Quando eu me conheço, as minhas deficiências, eu tenho que trabalhá-la no dia a dia. Eu não posso viver alheio, deixar que isso tome a minha vida, como disse Chico Xavier, né? Certa feita, né? Que nós precisamos tomar conta de nós mesmos para que esses sentimentos não conduzam as nossas vidas. Então, logicamente que os espíritos, sabendo disso, são espíritos inteligentes, estamos lidando com mente, eles nos assessoram de maneira negativa no nosso campo, aquela fragilidade que nós temos. E não só o indivíduo. Às vezes ele quer atingir o indivíduo, ele vai se utilizar da família, de um vizinho, de um amigo, né? É no trabalho. Por isso que a recomendação de Jesus é uma recomendação atualíssima, que é o vigiar e orar. O vigiar é porque nós vamos transformando as ideias em nós mesmos e as ideias de fora, as ideias externas. E o orai, porque o orai não vai nos livrar dos nossos sentimentos, mas vamos mudando de vibração. Mudando de vibração, nós vamos criando condicionamentos, né? A partir da mudança de comportamento, da mudança de ideias, para que nós possamos dar um sentido às nossas vidas. Não podemos viver em realidade sem dar um sentido lógico, racional, mas também no campo do sentimento, né? É isso que o Evangelho nos recomenda. Então, não é porque somos imperfeitos, porque devemos relegar, desconsiderar o nosso semelhante, tanto encarnado quanto desencarnados. E Emmanuel traz aqui uma fala no livro Coragem, que porque os nossos irmãos doentes, seja do corpo físico, seja doenças da alma, estão doentes, nós amando eles, estamos amando as doenças? Não, hipótese alguma, né? Vamos amar os nossos semelhantes. Vamos amar, vamos respeitar os nossos semelhantes. Aliás, toda a fala do Evangelho, todo o Evangelho, né, reporta isso, o amor. Que é o maior movimento da vida, o amor. O amor é o maior movimento da vida. Então precisamos realmente estar atentos, né, à influenciação desses queridos companheiros. Vamos ver aqui, meus irmãos, tipos de obsessão. Né? Quais são os tipos? Né? Encarnados, né? Desencarnados e desencarnados para encarnados. Né? E encarnados para encarnados, desencarnados para desencarnados. E ainda temos, né, a auto-obsessão. Né? A auto-obsessão. Tem que estar atento, porque muitas vezes não é espíritos. Vamos colocar a culpa, tudo é espírito. Não. Temos que ver os nossos conflitos e ver se não sou eu mesmo que estou eu mesmo me influenciando. Né? Eu mesmo me obsidiando. Vamos ver aqui como Kardec coloca no Livro dos Médiuns, capítulo 23, no item 237 a 241. Né? Graus, né, da obsessão. Né? Ele traz aqui
Só estas três, né, caracteres da obsessão. A obsessão simples. Isso não quer dizer que seja uma simples obsessão, porque o mundo espiritual, nossos irmãos que militam ainda nas trevas, né, tem técnicas diversas para que a obsessão ela se instale. Né? Então, a obsessão simples, coloca Kardec, é uma ação inoportuna e desagradável, em que o espírito se agarra à pessoa com tenacidade, causando mal-estar generalizado. Olha, é inoportuna, porque realmente mexe com todo o histórico do indivíduo. Nós estamos em evolução, né? Trazemos muito material. Né? O perispírito, né? A mente, o corpo físico. Né? Muitas vezes nós não dormimos. Né? Nós muitas vezes, né, não reconhecemos nós mesmos. Então é uma ação realmente desagradável, né, que nos coloca numa situação delicada. Então, da simples, Kardec dá um pulo pequeno para a fascinação, que é uma ilusão. Né? O espírito nos envolve numa ideia, numa ilusão produzida diretamente na mente do obsidiado, que são ideias fixas, né? Aquilo que André Luiz vai chamar de monoideia, né? A ideia fixa, imagens hipnotizantes, verdadeiros hipnotizadores do mundo espiritual, mágoas, né? Nós trazemos muita mágoa, precisamos realmente nos desfazer dessas mágoas, fantasias, né? Muitas fantasias, precisamos despertar, como nos informa Joana de Anjos, né? Despertar para a nossa realidade espiritual. E aí, né, etc, etc. Nessa situação da fascinação, o obsessor é ardiloso, ou seja, astuto, né? O homem, nós podemos dizer homem nesta relação de naturalidade, né? Espírito encarnado, né? Porque nós desencarnamos, nós vamos virar santo, porque estamos no mundo espiritual, não. Pode fazer algum, né? Nós somos os mesmos, né? É claro, com a premissa aí do princípio de mudança, mas somos os mesmos. Então, o homem hipócrita, o homem astuto, simulando essa falsa virtude. Né? Isso é um grande agravante para todos nós, porque estamos perdendo, na realidade, né, tempo com vinganças, porque todo julgamento está na lei de Deus. Por isso que o Livro dos Espíritos, né, Kardec questiona a espiritualidade maior. Aonde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos são diretos, né? Na consciência. Então, em nossa consciência, né, chega de dores, de sofrimento, de mágoas, né? Muitas vezes nós assistimos, nós atendemos em reuniões mediúnicas esses espíritos, 200 anos, 100 anos, 50 anos, mágoa, né? Sofrendo, né? Preso a um sentimento que traduz só dor, em vez de estar já bem adiantado no seu processo de evolução. Ainda preso nesse sentimento. Nós dizemos, meu irmão, né? 50 anos, 20 anos, 100 anos. Né? Que graças a Deus a terapia da casa espírita nas reuniões mediúnicas, né, dá um esclarecimento seguro à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Né? Trazendo um conceito de amor, um conceito de reflexão, né? Porque a mudança parte de cada um de nós. E a subjugação, que é uma constrição moral e física, né? Que paralisa a vontade do que o sofre e o faz agir ao seu mau grado. Né? O indivíduo
a vontade dele é paralisado, né? A vontade é paralisada. O indivíduo fica realmente, vamos dizer assim, encharcado por vibrações densas, fluidos pesados, né? Provenientes de sentimentos contrários ao bem e ao amor. Não somos santos, mas sabemos que o alimento de sentimentos contrários ao amor deixa o indivíduo denso, né? Como diz Emmanuel, né? Presos a esses, né, charcos, né, a estas lamas que nos atrasam a nossa caminhada evolutiva. Então Kardec vem nos chamar a atenção sobre esses graus de obsessão, né? Então, mais do que nunca, para nossas reflexões, a gente precisamos estar atentos a esta realidade. Vamos ver aqui algumas características de obsessão, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, né? No item 81. Os espíritos maus pululam em torno da terra, em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Olha aí. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação. E como tal, aceita. Então é uma questão, meus irmãos, na realidade, a mediunidade ela eclode, mas a questão na realidade, em realidade, é uma questão de sintonia. Por isso que Jesus nos recomendou, né? Sintonia, orai e vigiai. Amarmos aos outros como eu vos amei, porque vai nos dar uma condição de sintonia. Né? Estamos vivendo nesse momento uma pandemia no planeta por uma questão de sintonia, por falta de amor. Como disse Divaldo Franco, se nós amássemos, né, o nosso irmão vírus, né, passava. Nós ainda não amamos, a gente ainda está aprendendo a amar. Ele se instala em todos nós. Então o problema na realidade, né, é de sintonia. Porque, segundo Manuel Filomeno de Miranda, né, na Terra hoje existe entre 24 a 28 bilhões de espíritos. 24 a 28, mais ou menos. Então, imaginamos nós, né, os graus de espíritos, né, espíritos que realmente não são o anticristo, né, que no mundo espiritual eles, né, trabalham para que o Evangelho não continue na Terra, em outros locais, né, se juntam aí para que nós espíritas, os cristãos de modo geral, né, os espíritas porque os nossos irmãos de outras denominações religiosas tratam assim muito, né, de modo geral. Mas informações que Divaldo Franco traz, que esses espíritos, né, que são contrários ao bem, são espíritos que focam muito em nós espíritas para que o trabalho não siga adiante. Então vejamos a responsabilidade que cada um de nós temos e um conjunto, né? Como disse Dr. Bezerra de Menezes, né? Quando o feixe, né? No feixe somos mais difíceis de sermos quebrados, né? Enquanto o ponto de vista nós estamos mais vulneráveis. Então, meus irmãos, a característica da obsessão, né, que é uma característica de prova, né, da existência atual, ou expiação, vindas de outras vidas, que André Luiz relata nas suas obras esses
né, relacionamentos intricados, né, de outras existências que culminam aí com reencarnações, né, que culminam aí com obsessões. No livro Libertação, né, que André Luiz traz um fato característico de obsessão, onde o mundo maior, né, André Luiz, espíritos, né, amigos, vai tentar, né, desfazer, né, e conseguem desfazer esse processo obsessivo que Margarida, que é um espírito superior, né, que desce do mundo maior para, né, conversar com o próprio filho, né, que está obsidiando uma família, e ele é o próprio chefe, né? Ele tem aí os seus técnicos em hipnose para obsidiar uma família que houve lá uma problemática, e eles, né, hipnotizavam esta equipe. Então André Luiz e a equipe fez um trabalho fantástico, né, e conseguiram, né, trouxeram a mãe desse espírito das trevas, que até o instrutor, né, ele coloca que eles só iam até um determinado ponto, porque daquele ponto em diante era só o amor que ia resolver o problema, né? Ou seja, esse espírito de Skol que descia dos planos maiores para conversar com seu filho, né, Gregório, né, que ele estava obsidiando uma família. E, né, o desfecho, né, é um desfecho belíssimo. Bom, então quase sempre, meus irmãos, a obsessão exprime a vingança. Quase sempre. Que um espírito tira e que com frequência se radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares, né, e os repele. Isso está no Evangelho, no capítulo 28, no item 81. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é a imposição, que eles dão ordens e querem ser obedecidos, né? Os bons nunca se impõem, dão conselhos e, se não são atendidos, retiram-se, ou seja, respeita o nosso livre-arbítrio. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Nós vamos ler aqui um trecho do livro Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, né, através do nosso irmão Divaldo Pereira Franco, uma reflexão para que nós possamos realmente lembrar da reflexão do Cristo, do vigiar e orar. O capítulo desta reflexão, porque não dá para ler todo, né, é o capítulo 7, Perspicácia das Trevas. Vou ler só um trechinho para a nossa reflexão. O Espiritismo é a doutrina que ele denominou o Cristo e estabeleceu na Terra para liberá-la das injunções penosas. Apesar disso, esses ditos adversários organizaram-se para desarticulá-la. Não mais de fora para dentro, através dos antigos inimigos sociais e econômicos, religiosos e preconceituosos. Não mais os espíritos,
né, se utilizam desta técnica. Vai usar agora de uma outra técnica, mas de maneira sutil e cruel, de dentro para fora, das suas comunidades que se desestruturaram mediante as brigas internas, as disputas vergonhosas, as acusações recíprocas e os orgulhos feridos. Né? Então fica aí para nós esta reflexão, que o mundo espiritual inferior, né, age, né, de forma sutil, de forma planejada, de forma organizada. Mas graças a Deus, né, continua Filomeno de Miranda, no capítulo mais à frente, o Cristo está no leme. Porque quem trabalha no bem, quem trabalha no amor, quem trabalha atendendo aos irmãos encarnados e desencarnados, jamais está sozinho. Porque o Cristo é o grande condutor do barco. É o grande condutor do planeta Terra. Né? Disse ele, meu reino não é deste mundo, porque o reino veio do mundo espiritual superior. Porque o amor é quem determina. O amor, na realidade, é quem manda. Ele veio trazer o amor para a Terra. Então, todos nós, trabalhadores, espíritas, cristãos e outras filosofias que trabalham no bem, não estamos sozinhos. Devemos ter perseverança para que nós possamos realmente vencer as nossas imperfeições degrau a degrau. O livro dos Espíritos vai trazer aqui algumas reflexões sobre as nossas imperfeições, né? Imperfeições morais. São comportamentos contrários à lei de Deus. É uma questão, né, 269. O interesse pessoal e o apego às coisas materiais, né? Temos que ter cuidado. Né? O egoísmo, né? Daí deriva de todo o mal, né? Como o próprio livro dos Espíritos vai falar, e o Evangelho, o egoísmo e o orgulho, na questão 913. Né? E a transgressão da lei de Deus, aquele que abusa da força e do poder para oprimir seu semelhante. Se Deus nos deu um poder de conduzir uma sociedade, de conduzir uma nação, né? Seja lá o que for, temos que realmente tratar isso com muito carinho, com muito respeito. Né? Porque nós precisamos, né, vencer as nossas dificuldades. Precisamos colaborar para que o planeta, né, continue aí a caminhar. Né? Lembrando do livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Ismael e equipe, né, ali assessorando Dom Pedro, né, a Princesa Isabel, para que o Brasil pudesse realmente dar esse salto quântico. Um trabalho magnânimo que os espíritos exercem sobre as nossas vidas e nós muitas vezes nem percebemos. Então a doutrina espírita, o Evangelho, vem trazer de forma diferente, né, esse olhar sobre nós, né, e sobre a vida. Influência do meio social. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível. Arrastamento sim, irresistível não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes e às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. Né? Então a gente precisa, enquanto sociedade, né, levar o Evangelho, né, para dentro de nós, para a nossa sociedade, para os lares, enfim, né, divulgar aí como bem fez o nosso irmão Paulo de Tarso.
passo. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Lesões perispirituais, sobre a influenciação desses espíritos, causa em nós esses danos no nosso perispírito, né? Quando o médium está atendendo o espírito no campo da psicofonia, né, ele sente, né, as suas sensações, né, as suas emoções, as ideias do espírito comunicante. Isso realmente lhe traz uma dificuldade, mas, né, na reunião mediúnica, ali todo o preparo, toda a assistência que os espíritos dispensam aos encarnados e aos desencarnados, né, isso aí é recompensado tranquilamente através de passes, né, de energia, para que o médium se recomponha. Mas no caso aqui da obsessão, né, traz lesões realmente, né, que o médium, a pessoa que está sofrendo essa lesão, traz uma implicação muito grande. Então, alterações da atividade mental, né? A desensibilização de pontos específicos do perispírito, seguida de lesões que refletem no corpo físico, a malformação congênita, distúrbios hormonais e etc. Vejamos como a relação perispírito e corpo físico, ela é uma relação intricada, porque nós sabemos que ao desencarne, no desencarne, né, do médium ou de cada um de nós, só ocorre a desencarnação de fato quando o perispírito ele deixa, ele ali sai, né, aos poucos do corpo físico, abandona esse corpo físico. Então, a ação desses espíritos realmente causa um dano muito grande. Vejamos nós se essa pessoa portadora de mediunidade, né, portadora dessa influência, não cuidar, procurar uma casa espírita, a tomar passe para que esse perispírito ele possa ser aí, né, recomposto, né, aos poucos, e também o corpo físico. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se refletirem na veste carnal como zonas favoráveis à eclusão de determinadas moléstias. Isto está no livro de André Luiz, Ação e Reação. Vamos seguir aqui. O número de obsidiados é muito maior do que se pode imaginar, diz o nosso irmão Filomeno de Miranda, né, no livro Trilhas de Libertação. Não mensurada ou detectada com facilidade, a obsessão campeia, desavorada, arrebanhando multidões de vítimas que se deixam consumir num como no outro plano da vida, né? Ou seja, não tem essas informações muitas vezes, e muitas vezes quando ocorrem, que procura o tratamento, uma casa espírita, né, querem ficar livre do problema da noite para o dia. Não pode, né? Tem todo um percurso que o médium tem que, né, exercer, desde os passes, palestras, estudo, né, grupo de estudo, o trabalho de uma reunião mediúnica, todo um contexto, passo a passo, né? Porque nós vamos criando sintonia, o indivíduo vai criando sintonia com os trabalhadores daquela casa, né? Com os trabalhos daquela casa. Então não é chegar, né, numa casa espírita da noite para o dia, quer ficar livre de espíritos, quer ficar livre da mediunidade. Muitas vezes, né, muitos de nós pedimos no mundo espiritual que viéssemos reencarnar na Terra com um tipo de mediunidade, ou até 2 ou até 3 tipos de mediunidade. Segundo os relatos,
Pedro teve aí uns 10 tipos de mediunidade. Então, mediunidade é responsabilidade, né? É viver de forma natural com ela, é viver de forma santamente, como diz Filomeno de Miranda, né? É viver a mediunidade com Jesus, é viver a mediunidade com amor. E aí o indivíduo, né, caminha com segurança, né, como diz Filomeno de Miranda. Vamos ver aqui alguns sinais de obsessão. Uma ideia torturante que teima em se fixar, né? Uma inquietação crescente sem motivos reais, uma força psíquica que interfira nos processos mentais, o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, uma vontade que tende a dominar nossa própria vontade, né? Nós vamos perdendo um pouco essa vontade. Eis os sinais que o indivíduo está a caminho de um processo obsessivo. Está aí no livro Os Bastidores da Obsessão, do nosso irmão Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco. Toda obsessão decorre da perfeita sintonia entre o agente perturbador, né, no caso o espírito, e o agente e o paciente perturbado. Sintonia por comunhão mental na mesma faixa vibratória ou por identificação idealista das correntes do pensamento. Então não há vítima. Há uma sintonia. Por isso que Jesus nos recomenda amar. Por isso que os espíritos nos recomendam amar. Que até o Dr. Bezerra de Menezes, né? O Dr. Bezerra diz, e se os homens se amassem? Porque é uma sintonia. Essas, né, informações estão no livro Lapandário Espírita, né, da nossa irmã Joana de Ângeles. Vamos ver aqui, né, avançar um pouquinho no nosso tempo. Os meios de combater a obsessão. A doutrina espírita traz, e o Evangelho traz algumas terapias, né, que são eficientes, né, e esclarecedor com relação à obsessão. Esse é um aspecto diferente que realmente tira o indivíduo dessas injunções. Uma modificação radical de comportamento do obsidiado. Ou seja, se o espírito está obsidiando alguém, este alguém tem que mover a sua vontade. Eu quero, posso, eu vou vencer, eu vou procurar tratamento, independentemente do tempo que isso custar. Assistência médica por causa do desgaste orgânico e psíquico do enfermo. Né? O indivíduo trata na casa espírita a mediunidade, a obsessão, também vai para o médico tratar a enfermidade. Muitas vezes precisa até de psiquiatra, psicólogos. Né? A medicina está aí para nos auxiliar. E a ajuda dos espíritos superiores, passes magnéticos, né, que vai realmente mudar o campo vibracional deste ser. Isto está nos bastidores da obsessão de Manuel Filomeno de Miranda. Asepsia moral do enfermo, moral. O jejum moral que tanto Jesus falou, né? O jejum é isso, o jejum psíquico. A reeducação de sua vontade, né? A prática da oração, no verdadeiro programa evangélico bem disciplinado, edifica uma cidadela moral de defesa em volta do indivíduo. Né? O indivíduo vai agora trazer para o seu coração, né, a sua evangelização. O indivíduo vai se evangelizar, vai trazer espíritos amigos. O anjo de guarda, né? Ele vai perceber agora mais o anjo de guarda através da intuição. Né? Os espíritos que
né, tratam das questões da mediunidade aqui na Terra para que o indivíduo possa começar a trabalhar, né? Ele vai começar a ter a presença maior, vamos dizer assim, de espíritos simpáticos de outras vidas. Então ele vai ter um assessoramento muito grande, porque ele está mudando seu coração, ele está mudando sua consciência, e está colocando a sua vontade, né, para que ela possa realmente, né, transitar de forma firme. Medidas preventivas da obsessão, né? Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. Isto é, fazer o bem e não o mal. Se eu fiz o mal agora, eu tenho que corrigir imediatamente, como nos orienta Joana de Ângeles. Corrigir na mesma potencialidade. Neste princípio encontra o homem uma regra universal de proceder, mesmo para as suas menores ações. O Livro dos Espíritos, no item 6, lá na introdução. E Emmanuel, no Pensamento e Vida, prática do amor. Prática do amor, né? Que acima de tudo é serviço aos semelhantes. Não importa se estamos varrendo o chão da casa espírita, né, colocando água fluidificada nos copinhos, limpando, ajudando de alguma forma, né, desde as palestras, passes, reuniões mediúnicas, campanha do quilo, distribuição de cesta básica. Isso é uma terapia imensa, né, para todos nós, espíritos em evolução. Isso realmente, né, nos preenche, nos dá um sentido para as nossas vidas. A reforma moral, o conhecimento, é bom saber o que está acontecendo, o que é obsessão, o que é desobsessão, o que é mediunidade, o que é médium, o que é a doutrina espírita, o que é evangelho, o que é Deus, o que é reencarnação, o que é imortalidade da alma. O indivíduo estudando esses aspectos, ele vai, né, conduzir as suas vidas. Assistência espiritual na casa espírita e no lar. Né? Casa espírita, né, nós estamos sendo assistidos aqui e também nos nossos lares. Porque ser médio e ter obsessão, trabalhador cristão, é na casa espírita em toda parte. Né? Nós não encontramos relatos de mediunidade e obsessão só na casa espírita. Em toda parte, porque a mediunidade é inerente ao homem. Está em toda parte. A prece, que vai nos ajudar a entrar em sintonia com Deus, com os espíritos. A água fluidificada, o passe. O evangelho no lar, que é um braço da casa espírita. E serviço aos semelhantes, seja lá o que for. Na casa espírita, nos nossos lares, na sociedade, no nosso trabalho, ajudar de alguma forma. Né? Porque só ajudando o nosso semelhante, né, colocando os nossos corações no amor, né, como bem disse Jesus de Nazaré, aí está o teu tesouro. Né? Vamos avançando aqui, que nós precisamos, né, concluir. A obsessão, portanto, é quase sempre decorrente de uma imperfeição moral que permite a associação de ideias entre obsessor e obsedado, em consequência da lei de causa e efeito. Né? É uma lei de causa e efeito. Né? Dizem os Espíritos que Deus permite a ação obsessiva para pôr o homem à prova da paciência, da perseverança, do aprendizado e do respeito ao próximo e da fé na divina providência. Então, meus irmãos, vamos realmente fazer das nossas vidas, né, pautar as nossas vidas no bem, sempre, perseverar. Não somos imperfeitos. Caiu, levantou, né? E fazer dos nossos corações, das nossas casas espíritas, né, como na casa do caminho de Simão Pedro, né, entre Jerusalém e Jope, né, que atendeu a todos, né, indiscriminadamente. Então, o Evangelho, né, é o grande norte das nossas vidas. Muita paz, né, a todos, né, saúde, né? Vamos continuar os nossos estudos em casa, né?
o Jesus de Nazaré, que disponibiliza as palestras, os grupos de estudo, né, os nossos livros, as nossas meditações, né, conhecendo a nós mesmos, não perder o foco, né, e que o foco agora, né, o transe mediúnico está suspenso, temporariamente, mas o nosso foco agora, né, mais do que nunca e sempre, né, é trazer o Evangelho aos nossos corações e continuar com a tarefa do Cristo, porque Ele é o nosso Mestre e o nosso amigo. Que Jesus nos ilumine, que Jesus nos ampare. Uma boa noite a todos, um grande abraço, que Jesus possa iluminar a cada um de vocês. E até breve.